Ah, nossos milhares, quiçá milhões de fãs. 3 rodadas do Parazão já aconteceram. O Remo venceu todas. 5, 4 e 1. O que está acontecendo? O Remo está decaindo? É normal? O que está fazendo o Remo vencer as partidas e não tomar gol? Eu vou tentar conversar contigo da nação querosense de um jeito com garbo, elegância. Elegância? Não! Elegância! Mas a gente vai tentar te dar uns outros prismas de análises para tu não ficar só na mesma, né? Isso aqui não presta, isso aqui presta, não dá mais. Beleza? Gostastes? Ficaste curioso? Eu te chamo, eu te peço. Vem com nós. Papi! Salve, nação querosense! Vamos falar um pouco desse clube do Remo que venceu todos os jogos até agora. A tropa está fazendo diferença, as ferramentas técnicas, os reforços, a qualidade é o ponto principal que faz com que o Remo ganhe todos os jogos? É sobre isso que a gente vai falar para ti, como eu falei antes da vinheta. Mas antes da gente começar, tu tá gostando do Remo? Dá o like. Tu não tá gostando? Dá o like também. E te inscreve no É Nós Queiroz, te torna membro desse canal de Garbo e Elegância. E tem um negócio chamado hypar. Pô, hypa aí o vídeo, que dá uma moral pra gente no YouTube, pô, que tu nem imagina. Então é like, é inscrição, é clube de membros e é hype. Beleza? Mas vamos lá. Vocês que acompanham É Nós já viram eu falando nas lives, principalmente as pós-jogos, que o Remo tá conseguindo fazer as vitórias com mudanças, né? Vocês já ouviram falar. No início da temporada, até antes de começar o Parazão, eu, em vários conteúdos, inclusive com a Lei Amorim do Tarot Tático, falei que eu imaginava uma diferença técnica do Remo e do seu rival muito maior do que a dos outros. Que eu nunca tinha visto, talvez, ou fazia tempo que eu não via, uma disparidade tão grande. Então vamos lá. O Remo estreia contra o São Francisco e mete 5-0. Faz um jogo bom. São Francisco, que muito diziam que era, né, uma carne assada, na última rodada, na mais recente, já ganhou bem. E o Remo pega fisicamente os jogadores que estão mais prontos. Porém, o Rodrigo bota o que a gente convencionou a chamar de tropa de choque. Tanto que o Felipe Viseu faz o seu gol. Beleza. Aí o Remo sai, vai para Caeté. Primeiro tempo complicado, né? Vai, na verdade, para Augusto Correia. Primeiro tempo complicado, 0-0. Aí ele muda, entra o Pedro Rocha primeiro, que faz seu gol, depois Viseu, depois Adailton. E o Remo deslancha, o Remo faz 4-0. E na rodada, agora a última rodada, né, mais recente, o Remo vai até o Zinho Oliveira, até Marabá, enfrenta o time que todo mundo, você torcedor, disse, quando pegar o Águia, que aí a gente vai ver como é que esse time tá. E foi um jogo difícil, num gramado mais pesado. Repito o que eu falei em live. Pro que choveu em Marabá, o gramado até estava em condições ok. E outra, deixa os caras passarem os perrengues e aprenderem a sair deles. Legal. E mais uma vez, no final do jogo, o Remo consegue a vitória, os 3 pontos, dessa vez com esse gol do Adailton. Então vamos lá. A gente já falou do Pedro Rocha, a gente já falou do Viseu e a gente já falou do Adailton. A gente poderia falar também, e muito, do Dodô. Eu nem vou falar dos que aqui estavam, do Pavani, do Jaderson, do Ítalo. Eu vou pontuar esses 4 contratados. Tem o Maxwell, Marcelinho jogou. Vamos lá. Gente, o Remo ia sentir dificuldades. O Remo tem, com esses caras, pouquíssimo tempo de treinamento. Qual é a coisa boa? A diferença técnica é grande. Ela faz diferença. A qualidade técnica desses jogadores faz muita diferença. O gol do Adailton é uma jogada que mostra isso. É o Viseu caindo pela direita, é o Viseu vendo o lance, prevendo o lance
É o Viseu invertendo uma bola com a direita, ele é canhoto. É o Adailton usando a sua explosão. É o Adailton finalizando bem de canhota. Então, assim, quando nesses jogos o time não estiver tão bem taticamente e tarará, a diferença técnica vai fazer. Ai, meu Deus. A qualidade técnica vai fazer a diferença. Isso é ruim? Não, gente. Isso é bom, isso é o que tu querias. Que o Remo tivesse opções, que o Remo tivesse ferramentas para que o seu treinador, no momento, o Rodrigo Santana, pudesse mexer. Na live de ontem eu até falei o seguinte: ele vai, parece, insistir no 3-4-3. Ele pode mudar o jeito, mas a plataforma é a mesma. Com o Denner lá atrás, com o Denner mais na frente, o Alvarinho estreou. E aí, quando ele precisa, ele muda o jeito do ataque jogar. Ele tira um ataque mais móvel, e aí eu vou usar o Dodô, o Ítalo e o Maxwell, para um ataque que, apesar de tudo, ser mais pesado, mais físico, né, maior, eles também se movimentam. O Adailton, o Viseu e o Pedro Rocha. Você já viu o Adailton caindo para a esquerda, o Pedro para a direita, e no gol, como eu citei, quem estava pela direita para fazer o lançamento para o cara que estava ocupando a centroavância era Viseu e Adailton. Outra coisa que não dá para desconsiderar: a condição física dos jogadores. Ah, Paulo, mas por que ele está insistindo em alguns jogadores? Ai, mas porque fisicamente tais caras, na teoria do que se está vendo, estão melhores do que os que chegaram depois. Ele falou isso para mim no cast. Assista o cast com o Rodrigo Santana e o Neto Pajó. Ontem, por exemplo, ele não botou o Maxwell para jogar. Por quê? Imagino eu que o Maxwell, dos que chegaram depois, teve que jogar partidas em sequência. Falou, não. Tanto que na live no meio do jogo, que é a nossa novidade, eu falei, olha, eu não acredito que ele vá recuar o Jaderson. Se ele for mexer no Jaderson, ele vai tirar o Jaderson. Por quê? Porque o Jaderson também está numa sequência de jogos. E aí ele termina, só para finalizar, ele termina o jogo contra o Águia no meio de campo com Denner e Pedro Castro, que começou o jogo ao lado do Pavani. Então hoje, se sai a dupla de meio de campo titular, Jaderson e Pavani, você tem para substituir Denner e Pedro Castro. O Remo está bem? Não. O Remo está horroroso? Meu Deus! Não. O que eu acho é, o Remo não é o Chelsea do Norte e não é o pior time do mundo. Ou porque ganhou de 5-0 ou porque ganhou de 1-0. E aí eu vou repetir a frase que eu venho falando. Cuidado com o que tu queres, que tu podes conseguir. Tu pediste um teste. Tu pediste um jogo onde o adversário impusesse ao teu clube, ao clube do Remo, dificuldade. O Águia fez isso e o Remo venceu. Foi um jogo bom? Não. As mudanças e testes, porque foram testes, do Santana deram muito certo? Não. Mas tu vais fazer isso quando? Num jogo eliminatório? Seja na Copa Verde ou na Copa do Brasil? Na Série B? Não. Ele tem que testar. Testou. E tem muita coisa. Não levar gol é uma boa. Até o Lucão, que tu não gostas, está evoluindo. Ontem, no jogo contra o Águia, fez uma boa partida. Uma boa partida. Então, assim, o que a gente tem para trocar ideia? Calma, Beth, calma. Nem tanto mar, nem tanta terra. Não é o Chelsea, não é o pior time do mundo. Apesar que o Chelsea também não é uma boa referência ultimamente, né? Mas, enfim, tu entendeste. Calma, tem muita coisa. E sim, para terminar, o Remo precisa de um lateral esquerdo. Por quê? O Sávio podia estar muito bem, ele não vai jogar todas, fisicamente ele não vai aguentar. E ele não está bem, ele está errando muito. E você ter alguém que possa substituí-lo ajuda demais. Alguém bom também. Enfim, tu entendeste? Mas pode deixar teus comentários aqui, pode discordar, com respeito ao coleguinha, a gente vai trocando essa ideia. Eu queria falar contigo, nação, então deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro e hype! Que é essa coisa de PlayStation aí, mas que ajuda muito. Tchau! Beijo do É Nóis!